Tá, então vamos a mais um exemplo do uso de duas estruturas de repetição, for e while, para que seja possível apresentar um conjunto de números dentro de um intervalo. E existem três possibilidades, certo? Como a gente pode verificar aqui na execução desse programa. Então, inicialmente, pede-se para o usuário digitar um número e três opções são dadas. A primeira é para exibir todos os valores pares dentro do intervalo de 1 a 100. A segunda opção para exibir todos os valores ímpares dentro do mesmo intervalo. E a terceira opção para exibir todos os valores entre 100 e 1 de forma decrescente, né? Então, deve ser exibido 100, 99, 98 até o número 1. E esse menu, ele vai ficar sendo exibido, certo? Até que o usuário digite o valor zero. Então, ao digitar o valor zero, o programa ele é encerrado. E caso o usuário digite um valor diferente de 1, 2, 3 e 0, como 4, é informado que a escolha é inválida e o programa ele fica nesse laço até que o usuário digite o valor zero. Então, como é que a gente pode fazer isso utilizando o while, né, que é o enquanto, e o for? Então, é um exercício simples, mas que serve para ilustrar o uso dessas duas estruturas de repetição. Então, perceba que no nosso código, né, que eu nomeei aqui o arquivo de exercício 01.c, nós temos a função main, como de costume, os nossos códigos em C. E para esse exemplo eu estou utilizando apenas duas variáveis, que eu estou chamando de i e op, ambas do tipo inteiro. A variável i vai ser utilizada dentro da estrutura de repetição for, certo? Do laço for. E o op vai representar a opção digitada pelo usuário. Então percebam que inicialmente existe esse printf, né, exibindo aquela mensagem que a gente viu no terminal. Em seguida, temos o scanf para fazer a leitura do número a ser digitado pelo usuário. E esse laço, esse enquanto, né, tudo que estiver dentro desse laço vai ser repetido enquanto o usuário digitar um valor diferente de zero, que é o que está sendo representado nessa condição, né? Enquanto OP for diferente de zero, faça tudo que estiver dentro dessa estrutura. E conforme nós vimos anteriormente, na playlist de switch case, né, nós temos essa estrutura que serve para que nós possamos especificar alguns casos de interesse e normalmente a gente testa o valor de uma variável, que nesse caso é a variável OP, e para determinados casos nós temos ações específicas a serem desempenhadas. Então, por exemplo, dentro dessa estrutura do switch case nós temos o switch, entre parênteses, a variável que vai ser testado o valor, e abre chaves, e abaixo nós temos todos os casos, onde cada caso ele tem que ter um valor associado. Então, case 1, nós temos o bloco associado a esse case, e em seguida nós temos o break, que é para indicar que o que está abaixo não vai ser executado. Então, caso o usuário digite o 1, se quer exibir todos os valores pares entre 1 e 100. Então, podemos fazer isso utilizando essas três linhas de código das linhas 13, 14 e 15. Então, com o for, nós podemos inicializar a variável i com o número 1 e esse for, as instruções dentro dessa estrutura de repetição vão ser repetidas enquanto i for menor ou igual a 100 e o i vai sendo incrementado de uma unidade. Então, para cada valor do i dentro desse intervalo, é verificado se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Se sim, quer dizer que esse número é par e esse número está sendo impresso na tela através desse printf. Então, basicamente, essas três linhas resolvem essa primeira opção desse menu, que é justamente para exibir todos os valores pares dentro desse intervalo. A segunda opção seria justamente para imprimir todos os valores ímpares do intervalo.
Então, podemos facilmente modificar esse case 1 para um case 2, onde basta modificar a condição dentro do if. Então, agora, basta verificar se o resto é diferente de zero. Caso seja diferente de zero, quer dizer que o número é ímpar, né? O valor do i corrente dentro desse for. E a terceira opção pede para exibir os valores nesse intervalo de forma decrescente. Então, basta utilizarmos aqui o nosso for novamente, só que agora nós iremos inicializar o valor de i com o valor 100 e esse laço, as instruções dentro dessa estrutura vão se repetir enquanto o valor de i for maior do que zero e ao invés de incrementar como a gente fazia antes, utilizando a instrução i++, nós iremos agora decrementar utilizando a instrução i-. E dentro dessa estrutura do switch case, temos também o default, né, que serve para indicar uma opção inválida, né, fora desses cases que foram especificados anteriormente. Então, caso o usuário digite 4, 5 ou qualquer valor diferente do 1, do 2 ou do 3, vai ser informado que a escolha foi inválida, certo? Dentro desse while ainda é necessário imprimir novamente as opções, caso o usuário deseje verificar alguma dessas outras opções e fazer novamente a leitura da opção, certo? Visto que esse laço ele vai se repetir enquanto o usuário digitar um valor diferente de zero. Então perceba que esse tipo de questão, de exercício, ele é bem comum, certo? Em situações onde você tem várias opções, o seu programa, a sua solução, ela deve desempenhar uma quantidade de funções. Para cada função você pode especificar um case diferente dentro do switch e você pode ter tudo isso dentro de uma estrutura de repetição como o enquanto, certo? Então, as opções vão sendo escolhidas até que uma única opção que representa a saída da sua solução for escolhida, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.